por determinação do ministro Alexandre de Moraes do STF, Jair Messias Bolsonaro acaba de deixar a prisão na Superintendência da Polícia Federal e foi enviado para outro local. É uma bomba que acabou de explodir agora, gente, tá? Neste exato momento, gente, tá? Lembrando que esta decisão do ministro Alexandre de Moraes aconteceu após a revelação de reunião que a Michele Bolsonaro teve, tá, gente, tá? Com o decano, o ministro do STF, Gilmar Mendes. Após reunião de Michele Bolsonaro com o decano do STF, ministro Gilmar Mendes, essa reunião aconteceu e eu trouxe ela no vídeo anterior para vocês, expliquei nos mínimos detalhes. Então, após essa reunião da Michele Bolsonaro com o Gilmar Mendes, o ministro Alexandre de Moraes acabou de autorizar que Bolsonaro deixasse a prisão na Superintendência da Polícia Federal e fosse levado a outro local. Que local é esse? Como que vai acontecer? Eu vou trazer aqui todos os detalhes e destaques dessa notícia que tem muita gente comemorando, gente, tá? Eu vou trazer aqui essa notícia completa, que é uma bomba que explodiu agora em Brasília neste exato momento, porque o ministro do STF acabou de tomar essa decisão. Aí que vocês vão ficar chocados. Eu vou trazer absolutamente tudo nos mínimos detalhes acerca dessa notícia, você vai encontrar nesse boletim, gente, tá? Outra bomba que acabou de explodir, gente. A Polícia Federal acaba de fechar o cerco contra a família do Lula, gente, tá? É outra bomba que acabou de explodir em Brasília e o desespero tá tomando conta, gente, do Lula, do PT, da esquerda. A Polícia Federal foi pra cima e acabou de fechar o cerco contra a família do Lula, familiar do Lula. Gente do céu, é inacreditável que eu vou trazer aqui. Familiar do Lula recebendo toque-toque da Polícia Federal, é o que acabou de acontecer. Quem é o familiar do Lula que acabou de gente, tá? De ser pressionado, de ser cercado pela Polícia Federal. Quem é o familiar do Lula que acabou de ser cercado pela Polícia Federal? É uma bomba que, é claro, que eu vou trazer em detalhes aqui para todos vocês. E o ministro André Mendonça, que foi indicado por Jair Messias Bolsonaro, acabou de tomar aqui uma decisão que pegou o Brasil inteiro de surpresa, gente, tá? O gigante acordou. André Mendonça acabou de tomar uma decisão que pegou o Brasil inteiro de surpresa. O Brasil tá chocado com essa decisão. E é claro, gente, que eu separei para trazer também essa informação em todos os detalhes e destaques. E um grande jurista de esquerda, eu considero o maior jurista de esquerda, simplesmente detonando, esculhambando e humilhando um ministro do STF. Quem será esse ministro e por quê que ele foi humilhado e detonado por esse jurista de esquerda? É outra bomba que eu vou trazer. Gente, esse vídeo aqui, sem a menor sombra de dúvida, é um dos melhores vídeos que você vai assistir de hoje, porque o ministro Alexandre de Moraes acabou de autorizar a saída. Bolsonaro acabou de deixar... Gente, isso é oficial. Bolsonaro acabou de deixar a Superintendência da Polícia Federal por determinação do ministro Alexandre de Moraes enviado para outro local. E por que essa decisão foi tomada? Gente, eu vou explicar tudo. Esse vídeo está impecável. Se eu fosse vocês, não perderiam nem um segundo. Rapidamente, claro, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E logo de cara eu já vou trazer aqui a primeira pancada contra o filho do Lula, o Lulinha. Calma, gente, que essa aqui ainda é notícia mais tranquila. Porque daqui a pouco eu vou trazer a outra bomba que acabou de explodir, porque a Polícia Federal acabou de fechar o cerco contra um familiar do Lula. Será que é o Lulinha? Vou trazer daqui a pouco essa bomba para vocês, mas antes, vejam só os detalhes sórdidos, gente, tá? Polícia Federal em ação. Descoberto QG do esquema ligado a Lulinha. Será que é por causa dessa bomba aqui
que a Polícia Federal acabou de fechar o cerco contra um familiar do Lula e o desespero está tomando conta? Vocês vão entender. A notícia que eu vou trazer daqui a pouco, vocês vão entender assistindo esse vídeo aqui por que essa decisão foi tomada. Vejam só. Para o governo Lula, o QG mais uma bomba para o governo Lula. O QG do crime de Lulinha foi descoberto. Presta atenção nisso aqui, porque fecha o raciocínio e fecha muitas coisas que eu já venho denunciando e falando aqui há muito tempo, que envolvem o Lulinha com o careca do INSS. Agora, sinceramente, eu não sei o que o André Mendonça está esperando. Uma casa luxuosa em Brasília virou QG dos negócios do filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, também conhecido como Lulinha. O imóvel fica na QL 26 do Lago Sul, região de luxo da capital, e já foi usada pelo presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda. Com vista privilegiada para a Ponte JK e o Lago Paranoá, a casa agora é alugada pela amiga de Lulinha, a lobista Roberta Luquessinger. Roberta seria responsável por intermediar o relacionamento entre o filho do presidente e o careca do INSS. Ela foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal na operação que investiga descontos indevidos na folha de pagamento de aposentados do INSS. Na ocasião, o mandado de busca e apreensão contra Luquessinger foi cumprido em São Paulo e não na casa de Brasília. No dia da operação, ela chegou a postar fotos suas dentro da mansão no Instagram. Mesmo com Lulinha morando em Madrid, na Espanha, a coluna Andresa Matais apurou que a casa no Lago Sul continua sendo frequentada por uma pessoa que se apresenta como secretário do filho do presidente. Seria nesse endereço que o careca do INSS teria articulado o pagamento de uma suposta mesada de cerca de R$300 mil para Lulinha, durante aquelas negociações de venda de canabidiol para o Sistema Único de Saúde. Para entender essa história por completo, acesse a coluna Andresa Matai. Assim, praticamente tudo nas mãos da Polícia Federal e nas mãos do ministro André Mendonça. Eu sei que talvez ele esteja preparando o melhor momento, o momento ideal, talvez colhendo as informações ou colhendo provas necessárias, pegando tudo aquilo que é importante e que deixa assim, escancarado a participação do Lulinha com o careca do INSS nessa fraude bilionária que envolvem esses descontos ilegais. Só que, assim, a gente fica preocupado porque o Lulinha já falaram aí que está indo embora do Brasil. Várias matérias, notícias nesse sentido. E aí, será que vamos assistir a impunidade? Né? Será que nós vamos acompanhar a impunidade, sendo que está tudo escancarado? Está escancarado. E pelo visto, aquela conversa do advogado do Lulinha com o diretor-geral da Polícia Federal não surtiram efeitos. Ele reclamava lá, né, de que o vazamento das investigações, a Polícia Federal estaria vazando informações dessas investigações que envolvem o Lulinha com o careca do INSS, e não só essa fraude do INSS, mas também outras, como vocês viram aí, que envolvem inclusive o Sistema Único de Saúde, mas vai vazando. A gente entende mais ou menos como que funciona. Talvez o André Mendonça tá com um planejamento aí, com algo preparado maior do que a gente imagina. Eu quero acreditar nisso. Porém, fica aquela situação, né? Muita gente hoje no Brasil desacreditada, desanimada, achando que nada vai acontecer. A gente vê que as coisas estão andando. A Polícia Federal, nesses últimos meses, ou vamos dizer, de 6 meses para cá, teve uma mudança de comportamento, acho que não é nem 6 meses, uns 4 meses para cá, em relação ao Banco Master. Vocês viram aí hoje mesmo, a gente já falou, a Polícia Federal enfrentando o STF e cumprindo o mandado de prisão contra o cunhado do Vorcara, um desespero completo hoje, né, em Brasília, por conta do que pode vir de possíveis delações ou documentos apreendidos que o Toffoli já mandou lacrar e levar para o STF, que comprova e que expõe ainda mais, né, o tanto que o STF tem participação nessa questão que envolve o Banco Master. E agora o Lulinha nas mãos aí do André Mendonça, e a gente esperando que realmente ele possa, o mais rápido possível, decretar uma prisão preventiva. Isso aí para mim já é o Partido Novo, né, já pediu, a bancada do Partido Novo pediu
para que uma medida do STF já fosse tomada, mas sinceramente, pelo que eu analiso aqui e de acordo com as notícias vão sendo publicadas, o passo a passo aqui das informações, do que é divulgado, eu acredito que existe um certo planejamento aí para que algo mais grave aconteça. Inclusive em relação à questão política do Lula, porque quanto mais o Lula sangrar em relação a isso, né? Isso aí eu não estou falando no sentido literal da palavra, né? Obviamente, mas quanto mais o Lula se desgastar com essa situação, mais perda política ele tem. E talvez com mais elementos, talvez a CPMI do INSS convocando o Lulinha e isso aí esticando seja um desgaste maior para o governo. Não sei. Para mim, eu acho que já deveria ter decretado uma prisão preventiva, ou no mínimo alguma medida para evitar a possível fuga do Lulinha para a Europa. Tá comprovado, tá na cara. Essa mulher aqui, que é amiga pessoal dele, já teve o sigilo bancário quebrado, né? Então está nas mãos do André Mendonça tudo, toda a movimentação financeira, o sigilo telefônico foi quebrado também, então tá nas mãos do André Mendonça várias conversas, tá nas mãos, eles estão pegos. Agora, quando que isso aqui vai estourar de fato, é o que a gente fica aguardando. Espero que tenha algo planejado aí para acontecer. O que você acha? Deixa aí nos comentários, compartilha o vídeo, já se inscreve no nosso canal. Mais uma bomba. Ele fez a pergunta, né? O que é que vai acontecer? Pois bem, gente, a Polícia Federal acabou de fechar o cerco contra familiar do Lula da Silva. E essa bomba, gente, deixou o Lula devastado. É a bomba que eu vou trazer daqui a pouco. Foi o presentinho da Polícia Federal para o Lula e para o familiar do Lula que explodiu, que foi confirmada agora em Brasília. Mas antes, temos jurista, o maior jurista de esquerda, simplesmente detonando e esculhambando, gente, humilhando ministro do STF. Sabe quem é? Vejam só. E ele pegou pesado, gente, vocês vão entender. O ministro Toffoli, mais uma vez, deu marcha a ré. Tempos bicudos, como eu disse. Isso depois dele, Toffoli, ter cometido uma outra heresia jurídica. O Toffoli, Milton, com frequência, transforma o procedimento criminal que cai em suas mãos numa nau desgovernada. Toffoli navega fora da rota da legalidade, que é estabelecida na Lei Processual Penal, que é de 1941, e que ele parece ainda não conhecer bem. Só neste cabeludo inquérito apurar gigantescas fraudes financeiras no Banco Master, o Toffoli já cometeu inúmeros desatinos jurídicos. Milton, ele chegou até a determinar cariações, que só ocorrem quando pessoas prestam relatos contraditórios. Bom, ele determinou acariações e quis acariar suspeitos que nunca tinham sido ouvidos antes. Depois desse absurdo, voltou atrás, evidentemente. Agora mandou lacrar e tornar invioláveis bens e provas apreendidas, sem que a polícia pudesse mais tocar nas provas e investigar. Como se diz no popular, o Toffoli colocou tudo debaixo do seu braço. Dada essa heresia jurídica e com a mídia a ouvir vários juristas, o Toffoli voltou atrás. O Toffoli faz da Suprema Toga uma biruta de aeroporto, assim mexer ao sabor da força dos ventos da ocasião. Que o juiz precisa ter cuidado. Caso não tenha cuidado, atenção, a voz do direito se esvanece. Podemos acrescentar, Cássia, perde o juiz, como acontece com o Toffoli, a credibilidade. O ministro Dias Toffoli, pela decisão que a gente falou, tinha virado o único guardião do material apreendido na segunda fase da Operação Compliance Zero, referente ao Master. O Toffoli tinha mandado lacrar tudo e guardar tudo aonde? Atenção, aonde? Na sede do Supremo. Só ele podia tocar. Na verdade, Cássia, o ministro Toffoli quase transformou a sede do Supremo num guarda-volumes. Para os mais antigos, no guarda-móveis. E para os mais sofisticados, viajados, ele quase transformou a sede do Supremo num storage box, um guardador de volumes. Vergonha, né, gente? Isso não é papel de ministro. Ministro não é investigador. Ministro julga. Ministro, de longe, não é um investigador. Ou seja, gente, o que eu trouxe para vocês é a opinião de um grande jurista de esquerda, um dos maiores juristas de esquerda do Brasil,
esculhambando e jogando a credibilidade do ministro Dias Toffoli na lata do lixo. Foi exatamente isto que ele acabou de fazer, para desespero do ministro Dias Toffoli. Gente, uma bomba acabou de explodir em Brasília neste exato momento, tá? Por quê? O ministro Alexandre de Moraes acabou de autorizar a saída do Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal. Ele acabou de autorizar que Bolsonaro fosse para outro lugar. Só que para a gente entender por que o Alexandre de Moraes acabou de tomar essa decisão, por que ele autorizou essa saída do Bolsonaro da Superintendência da prisão, da Superintendência da Polícia Federal? Por que Alexandre de Moraes recuou? Por que Alexandre de Moraes voltou atrás da decisão? Talvez tenha sido por causa desta denúncia que a senadora Damares fez também. Esse aqui pode ser um dos motivos. Senadora Damares chegou o bet, foi para cima, denunciou, fez várias denúncias e parece que dessa vez deu resultado. Esse aqui foi o único motivo da decisão do Moraes? Não, daqui a pouco tem um outro motivo aqui que simplesmente chocou o Brasil inteiro, que pode ser o verdadeiro motivo pelo qual o ministro Alexandre de Moraes tomou essa decisão de autorizar a saída do Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal. Vou trazer todos os detalhes dessa notícia a partir de agora para vocês, mas o motivo dessa decisão do Moraes pode ter sido isso aqui. Vejam só. O presidente Bolsonaro não deveria estar preso, não deveria estar cumprindo sentença em regime fechado. E nós não vamos parar enquanto a justiça não for aplicada. Lembram que desde o início de janeiro eu estou enviando, como presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, petições, documentos e requerimentos para todos os organismos nacionais e internacionais de direitos humanos? Lembram que eu falei que mandei petições e documentos para órgãos como OAB, Câmara de Deputados, Assembleia Legislativa de todo o país, Conselho Nacional do Ministério Público, inúmeros órgãos nacionais? Pois bem, hoje eu recebi uma notícia. A Corte Interamericana de Direitos Humanos recepcionou a nossa petição e na petição nós pedimos reuniões com as autoridades da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E as reuniões já estão sendo agendadas e na próxima semana a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal estará em Washington. Estará representando a comissão o nosso querido senador Eduardo Girão, que assinou as petições comigo. Ele estará despachando em mãos os documentos enviados e terá reuniões com as autoridades, acompanhado da nossa assessoria da comissão. Gente, o nosso presidente Jair Bolsonaro não deveria nem estar condenado. Mas ele está condenado e, pior, cumprindo uma sentença em regime fechado, sendo que ele tem mais de 70 anos de idade e está muito doente. Estamos provando para o Brasil e para o mundo que o que está acontecendo com ele configura uma tortura. Não vamos parar um minuto enquanto a justiça não for restabelecida. Semana que vem temos novidades lá de Washington, lá dos Estados Unidos. O presidente Bolsonaro... Gente, o que é que aconteceu, né? A comissão, ela representante, né? A senadora Damares, representante da Comissão de Direitos Humanos, ela acabou de dizer aqui que está denunciando, tá, gente, tá? Que Bolsonaro está sendo torturado pela Suprema Corte, pela Justiça aqui no Brasil. Só que ela foi muito além, não só denunciar em órgãos aqui dentro do Brasil. Aqui dentro do Brasil não adianta nada, ela está denunciando em órgãos internacionais. Ela está denunciando que Bolsonaro está sendo torturado em órgãos internacionais. Aí acabou de sair a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes acabou de autorizar a saída do Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal. Essa decisão pode estar relacionada aqui a esta bomba divulgada pela senadora Damares, como também pode estar relacionada a essa notícia que inclusive eu trouxe no vídeo anterior, inclusive divulgada aqui pela Folha de São Paulo. Michele se reúne com Gilmar Mendes e pede prisão domiciliar para o Bolsonaro. Tá aqui, fotinho da Michele Bolsonaro na frente da Superintendência da Polícia Federal. A Michele Bolsonaro, gente, ela teve reunião com o decano do STF, Gilmar Mendes, uma pessoa a quem o ministro Alexandre de Moraes escuta muito, ouve muito, por ser o decano mais velho da Suprema Corte. O ministro Alexandre de Moraes costuma ouvir muitos conselhos, né, do ministro Gilmar Mendes, e parece que surtiu efeito. Por quê, gente, tá?
Agora, há poucos minutos, o ministro Alexandre de Moraes acabou de autorizar a saída do Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal e enviou ele para a Papudinha, gente, tá? O Alexandre de Moraes autorizou a saída do Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal, onde ele estava ali reclamando daqueles barulhos lá do ar-condicionado, que era um barulho infernal, que ele não estava conseguindo dormir. Aí a notícia que tinha saída de que a Polícia Federal tinha acatado o pedido da defesa de que, olha, entre as 7 horas da noite e 7 horas, às 7h30 da noite e às 7h30 da manhã, nós vamos desligar o ar-condicionado, a central do ar-condicionado, ele vai poder dormir. Só que, mesmo depois da decisão, o Alexandre de Moraes foi lá e tomou a decisão de mudar ele de lugar. Vejam só a notícia, gente, que acabou de ser confirmada e está sendo comemorada por muita gente. Alexandre de Moraes acaba de autorizar a saída do Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal e enviou ele para a Papudinha. Tá aqui a informação, vejam os detalhes. Informação que acaba de chegar, segundo o Supremo Tribunal Federal, a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro já foi efetivada e Bolsonaro já está na Papudinha. Essa informação acaba de ser confirmada pela Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal. Portanto, o ex-presidente Jair Bolsonaro já está no novo local determinado pelo ministro Alexandre de Moraes para o cumprimento de pena em razão da condenação no julgamento da trama golpista. É essa informação que acaba de chegar. Portanto, está o ex-presidente Jair Bolsonaro já no complexo da Papuda, nessa ala da Papudinha, onde determinou o ministro Alexandre de Moraes que o ex-presidente Jair Bolsonaro ficasse. O Supremo confirmou essa informação e, lembrando, Raquel, devolver para você que o ministro Alexandre de Moraes também autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba visitas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, dos filhos e da enteada hoje ainda. Essa visita, juntando todas elas, devem ter uma duração de 3 horas. Portanto, Jair Bolsonaro já está na Papudinha. Informação que tá aqui, inclusive aqui, gente, saiu imagens, tá? Do novo local onde o Bolsonaro vai cumprir essa prisão em regime fechado, gente, tá? Lembrando que eles estão lutando agora para que Bolsonaro seja transferido para a prisão domiciliar, gente. Não acabou por aqui, não. Nós vamos ver aqui algumas imagens que foram divulgadas do novo local onde o Bolsonaro ficará aqui agora, gente. Vejam só. Do ministro Alexandre de Moraes. E também há outros pontos que são colocados nessa decisão que são muito importantes relacionados à questão de saúde do ex-presidente. A gente já falou aqui sobre a possibilidade... Essa é, inclusive, a imagem da cela onde o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ficar preso a partir de agora. É isso, você pode ver ali a cama, uma estante, ali tem um corredor mais amplo que dá acesso a uma cozinha. Além da cozinha, tem uma espécie de varanda que também é colocada ali dentro desse espaço e que, portanto, é um espaço mais confortável, digamos assim, do que o local onde o ex-presidente Jair Bolsonaro estava preso até agora, na Superintendência da Polícia Federal, mas que mantém, então, essas características do que seria uma sala de Estado-Maior. E aí as imagens, por exemplo, essa imagem do corredor, que dá acesso, portanto, ao quarto, também à cozinha, com uma geladeira, um espaço onde ele pode lavar a mão, uma torneira, um banheiro que, apesar de ser amplo, é um banheiro que será utilizado de forma privativa pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então é um espaço em que, efetivamente, o ex-presidente tem uma situação um pouco mais confortável. E também é interessante destacar, Raquel, só antes que o próprio ministro Alexandre de Moraes enviou, ainda em novembro, à Papuda, a sua chefe de gabinete para fazer uma vistoria nos locais. E a Papudinha foi um desses locais que a chefe de gabinete acabou indo, tirando fotos e enviando para o ministro Alexandre de Moraes. Então vocês estão vendo aí as imagens, né, do local onde agora vai ficar Jair Bolsonaro, ele que deixa a Superintendência da Polícia Federal, diferente de Lula, então ele não vai mais ficar na Superintendência da Polícia Federal, lembrando, né, que o presidente Lula, quando esteve preso, ficou na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, agora Jair Bolsonaro vai ficar preso na Papudinha, que é o mesmo local onde está preso Anderson Torres e Silvinei Vasquez, e tem aqui, César, também na decisão, ele autorizando excepcionalmente na data de hoje, visita, né, de Michele Bolsonaro, dos filhos Carlos Bolsonaro, Flávio, Jair Renan, Laura, da enteada Letícia, por 3 horas a serem divididas entre os custodios. Bom, gente, tá? Tem muita gente comemorando, já vi vários parlamentares comemorando, porque, olha, é um local mais decente, lá é um lugar mais amplo, é um lugar um pouco mais confortável, vai ter lugar ali para ele fazer uma certa caminhada, ou seja, é o mesmo lugar onde está ali o Anderson Torres, Silvinei Vasquez, eles foram enviados.
E o Alexandre de Moraes tomou essa decisão hoje, gente, tá? Muita gente ficou por entender. Gente, será que é por causa da reunião que a Michele Bolsonaro teve com o Gilmar Mendes? Porque ela foi na reunião, ela teve essa reunião por intermédio do Michel Temer, tá, gente? Diga-se de passagem, Michel Temer, pela primeira vez, fez alguma coisa útil na sua vida, né? Além de ter tirado a Dilma da presidência da República naquela época. Então, ele intermediou essa reunião entre o Gilmar Mendes e a Michele Bolsonaro. Aconteceu essa reunião da Michele Bolsonaro essa semana. E dias depois, o ministro Alexandre de Moraes tomou a decisão e tirou o Bolsonaro daquele lugar infernal, né, gente? Porque a família do Bolsonaro não estava aguentando mais aquele lugar. O Bolsonaro não estava conseguindo dormir naquele lugar, naquela barulheira, né? Da central do ar-condicionado bem ali do lado do ouvido dele o tempo todo. Então, tem gente que está comemorando. Eu, sinceramente, comemoro assim, gente, parcial, porque o que a gente gostaria que acontecesse era Bolsonaro livre, Bolsonaro solto novamente, Bolsonaro andando, fazendo sua campanha, atendendo o povo, atendendo seus, né, recebendo seus aliados, seus apoiadores. Era isso, porque, gente, nesse julgamento fajuto que aconteceu, o que a gente espera mesmo é Bolsonaro livre. Então tá aqui, gente. O que é que vocês acharam dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes? É motivo para comemorar. Tem muitos aliados do Bolsonaro que estão comemorando. Pelo menos é um lugar um pouco mais decente. Ou tem gente que está dizendo que trocou 6 por meia dúzia, porque ele deveria realmente ir para prisão domiciliar. Outros dizem que ele tem que ser solto, tem que estar livre novamente. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais, gente. Agora, hein, a Polícia Federal fechou o cerco contra familiar do Lula, gente. É a bomba que explodiu nesse dia de hoje. Olha a carinha triste do Lula. Tem motivo para estar triste, gente, tá? Polícia Federal avança na terceira fase da Coffee Break, que investiga ex-nora de Lula por fraude em licitações, gente, tá? A casa tá caindo pra cima da ex-nora do Lula, pra ex-esposa do Lulinha, tá? Aqui a notícia, ó. Deixa eu trazer aqui, que a Revista Oeste trouxe aqui. Quando a Revista Oeste traz a notícia, é mais emocionante, né? PF deflagra nova fase da operação que investiga ex-nora de Lulinha. Inclusive, acho que na primeira fase, 6 prisões foram efetuadas e, ao que tudo indica, vai ter mais prisões aí sendo decretadas, gente, tá? Vamos lá. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira 15 a terceira fase da Operação Coffee Break, que mira a ex-nora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Carla Ariane Trindade, ex-mulher de Marcos Cláudio Lula da Silva, enteado do petista, é suspeita de receber propinas, né, do empresário André Gonçalves Mariano. Este, por sua vez, seria o pivô do esquema. Nesta etapa da Coffee Break, a PF cumpriu 3 mandados de busca e apreensão em São Paulo. A corporação também executou medidas de contribuição patrimonial. A corporação afirma que o esquema de corrupção e desvio de recursos da educação opera desde pelo menos 2021. O relatório parcial aponta que agentes públicos, lobistas, doleiros e um empresário formado numa organização criminosa estruturada, com atuações em diferentes prefeituras. As informações foram divulgadas pelo jornal Estado de São Paulo. A PF afirma que recursos do Ministério da Educação foram desviados por meio de direcionamento e superfaturamento. Os crimes incluem corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitação, lavagem de dinheiro, contratação direta e ilegal e organização criminosa. E ex-nora do Lula é envolvida até o pescoço nesse escândalo de corrupção, de superfaturamento, corrupção. Gente, sempre, né, gente, tá? Lula, família do Lula envolvido nesses escândalos de corrupção, gente, tá? Muda a gestão, Lula sai, Lula entra e a corrupção continua, gente, tá? É Lava Jato, depois Mensalão, agora INSS, é corrupção, é Banco Master. Gente, corrupção é uma palavra que assombra o Lula, né? E agora a PF fechou o cerco contra ex-nora de Lula da Silva. Você lembra aquela ex-nora do Lula que na hora que a Polícia Federal esteve lá
Foi o filho do Lula que recebeu? Pois a gente não sabe se é ex-nora, se é atual nora, se estão juntos ainda, se estão, se não estão. Mas o que a gente sabe é que a Polícia Federal está indo para cima, a ala boa da Polícia Federal, né, gente? Diga-se de passagem, porque tem uma ala que não vale absolutamente nada, segundo aí alguns juristas e jornalistas. Então, a ala boa da Polícia Federal está trabalhando, está com o pulso firme e está indo para cima da família do Lula, para desespero do Lula, do PT e da esquerda, gente. Mas antes tem mais, gente, tá? Marina Helena foi pra cima do Lula, do PT, sem dó e nem piedade. Gente, ela destruiu o Lula sem dó e nem piedade. Vejam só. Eu vou te contar o perigo que uma possível reeleição do Lula pode significar para o aumento da violência e o domínio das facções aqui no país. Até os anos 2000, o Nordeste era bem menos violento que o Sudeste, já que esse era dominado por facções e grupos de extermínio. Aí, por volta dessa época, duas coisas rolaram. O crime organizado se espalhou pelo Brasil todo e o Nordeste começou a eleger governadores de esquerda. Sabe por que os países dividem as regiões em estados ou províncias? Um motivo é para simplificar a administração, o outro é para testar ideias, ver o que dá certo e o que dá errado e trocar os governantes incompetentes. Um jeito de testar as ideias da esquerda na segurança é olhar para os lugares onde eles mandam faz tempo. Tipo a Bahia, governada pelo PT desde 2007 e agora com o Jerônimo Rodrigues no comando. Hoje, a Bahia é o segundo estado com mais homicídios por 100 mil habitantes no Brasil e o que tem o maior número absoluto de mortes violentas, mesmo sendo só o quarto mais populoso. 5 das 10 cidades mais violentas do país ficam lá. E entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, 10 das 20 mais violentas são baianas. O estado tem a pior taxa de resolução de homicídios no Brasil. Só 15% dos casos são resolvidos. Com tanta impunidade, sobram bandidos na rua. E com tantos bandidos, sobram confrontos com a polícia. Resultado, a polícia da Bahia é a mais letal do país, tanto em números totais quanto por habitante. Em 24, eles mataram 1.556 pessoas, mais do que o dobro do Rio de Janeiro. A Bahia também é campeã em facções criminosas ativas, pelo menos 21 grupos operando, de grandes como o Comando Vermelho e PCC, até locais como o Bonde do Maluco, brigando por território e causando mortes em série. Lembra dos 3 eletricistas de uma empresa de internet que foram sequestrados, torturados e mortos pelo Comando Vermelho porque a empresa não pagou o pedágio da facção? Foi em Salvador, na Bahia. De quando 6 pessoas foram assassinadas só por fazerem gestos com as mãos em redes sociais? 2024, na Bahia. No final de 24 agora, uma guerra entre facções do Recôncavo Baiano, que deixou dezenas de mortos em cidades como São Félix, Cachoeira e Muritiba, com bandidos se escondendo em matas e controlando territórios inteiros. Se você quer saber pra onde a segurança pública caminha com o PT no poder, esqueça o que eles dizem, porque mentir pra eles é muito fácil. Olha pra Bahia e o cenário não é nada bom. Compartilha esse vídeo. É, gente, tá? É tudo que o Lula não quer, que vocês compartilhem esse vídeo para que o povo brasileiro saiba da verdade. Se você compartilhar esse vídeo aqui, vocês vão estar deixando o Lula furioso, desgostoso, revoltado e devastado, gente. Porque tudo que ele quer é esconder ao máximo possível, que agora é ano eleitoral, que ele quer esconder todas essas denúncias aqui feitas contra esse atual fracassado desgoverno Lula. Vamos lá, porque tem mais, gente. Tanta coisa acabou de acontecer. Gente do céu, Jair Messias Bolsonaro, eu não tô acreditando no que o ministro Alexandre de Moraes acabou de autorizar aqui neste exato momento. Mas